Ô Sival, a gente falando sobre. Vamos falar sobre DAP. O que é DAP? O que é DAP? Vamos começar assim, para que o pessoal de casa possa entender o que é DAP, Sival. DAP é a Declaração de Aptidão Pronafiana, né? Isso percorreu por muitos e muitos anos. A meados do tempo, hoje não, a DAP hoje não tem mais validade, né? Hoje a CAF substitui a DAP. E a DAP, antigamente você fazia, que é, eu costumo dizer, né? Costumava e costumo dizer, que a DAP, e hoje a CAF, é o segundo CPF do agricultor, né? O segundo CPF do agricultor. É o que te dá espaço para você acessar as políticas públicas, né? O agricultor é o que vai te identificar como agricultor, como produtor, entendeu? Como agricultor e produtor rural, é o que te dá visibilidade, o que te dá direito a tu acessar algumas políticas públicas junto a algumas entidades, entendeu? A CAF, que hoje está substituindo a DAP. Você, agricultor, você, produtor rural, precisa da CAF. Falando em DAP, é muito interessante porque eu vi você dizer aí que quem tem a DAP hoje, a DAP, né, na verdade, precisa observar, porque essa DAP ela pode já estar vencida, e não, aliás, pode estar, não, já está vencida, né? Sim, sim. Porque hoje ela já não funciona mais. Pelo que eu entendi você falando aí, hoje o que funciona é a CAF. Então, de repente, tem um agricultor que está nos acompanhando agora, e esse agricultor ele não se atentou, ele tinha a DAP, né? Confundo os nomes, né? Ele tinha a DAP, e de repente, não, eu já tenho a minha DAP aqui, está tudo certo, e colocou lá no classificador, guardou, né? E não se atentou, e de repente ele pode estar com a documentação que não serve mais. É pertinente esse seu questionamento, porque assim, a DAP percorreu por muitos e muitos anos, né? Só que a DAP ela tinha um lapso de tempo, lapso temporal, quando eu digo lapso temporal, ela tinha uma validade de 2 anos. E aí, a cada 2 anos, você tinha de renovar. Depois que passou de DAP para CAF, aí a CAF agora ela tem um tempo maior, ou seja, ela perdura por 3 anos. Ou seja, a validade, você faz hoje, nós estamos em 2025, você faz a DAP, a CAF hoje, ela vai perdurar, vai ter a validade até 2028, né? Enquanto que a DAP era de 2025, não mais, né? Eu estou colocando uma data para citar como exemplo. A DAP era 2025 até 2027. Hoje, depois que a DAP perdeu sua validade, que mudou agora para a CAF, e a CAF você faz em 2025 e ela vai até 2028. Então, são 3 anos de tempo que você tem para você ter que sua DAP. Após esses 3 anos, aí você já tem que renovar a sua CAF, na verdade. Como eu estava falando, Antônio, eu tenho aqui a minha DAP ainda e tal, mas eu preciso, né, trocar e, né, pegar a minha carta. Ou eu ainda não tenho a minha carta. Bom, como a gente pode conseguir, como o produtor hoje, ele pode conseguir fazer essa carta? Veja bem, a CAF hoje exige alguma documentação a mais do que você precisava para fazer a DAP, né? Hoje, para você fazer a CAF, você precisa de ter CPF-RG, né? Como todo cidadão tem, CPF-RG, comprovante de residência atualizado, conta de luz, conta de água, no mínimo, né? Eu acho que todo cidadão tem isso. E o documento da propriedade. Aí o documento da propriedade varia um pouco. Às vezes você tem escritura, comprovante, recibo de compra e venda, comodato, né? Aí varia muito do documento que você tem. Ah, por que comodato, Sivaldo? Porque assim, muitas vezes eu não tenho a propriedade, meu pai tem a propriedade. Aí ele vai passar um comodato para mim usufruir, ter a posse de uma área ali, de 2 tarefas, 3 tarefas, a depender do que o comodatário vai passar para você, entendeu? Aí você vai ter o comodato ali. Ah, mas eu não preciso do comodato porque eu tenho a propriedade ali. Mas eu não tenho escritura pública, mas eu tenho o recibo de compra e venda. Pronto, aí já dá. Mas aí se eu só tiver o recibo de compra e venda, o que é que eu preciso além disso? Aí eu vou precisar de, no mínimo, o ITR, né? Vou precisar do ITR e o CEFI, certo? Eu vou precisar do CEFI.
Aí esses documentos são cruciais para você fazer a sua CAF. Falando do CEFI, vamos entrar aqui um pouco na história do CEFI. Eu fiquei assim me perguntando por muitas vezes, quando eu via o pessoal falar em CEFI, eu ficava pensando, mas o que é CEFI mesmo? CEFI, né? O que é CEFI? Eu ficava sempre me perguntando, e eu tenho certeza que agora tem pessoas que estão nos acompanhando aí, né, e estão me perguntando o que é CEFI, né? Como fazer CEFI, quem faz esse CEFI? Explica para nós aí, o que é o CEFI, né, e como é feito o CEFI. Veja bem, o CEFI é um cadastro ambiental rural. O que é que acontece? Muitos agricultores, produtores, tinham uma área vasta de propriedade, outras áreas pequenas, entendeu? Mas, assim, não tinha aquela preocupação com a questão ambiental, né? E aí também o MDA, não tinha aquele acompanhamento das áreas. E hoje, quando você faz o cadastro ambiental rural, você tem que deixar aquela certa quantidade, por exemplo, no estado da Bahia, mas você tem que ter aquela quantidade de, no mínimo, 20% de reserva legal, né? Você tem que deixar aquela reserva legal. E antes a gente explorava a área toda, desmatava, entendeu? Aqui hoje não, você tem que ter aquela parte de reserva legal. O CEFI, quando você vai fazer o CEFI, você vai a campo, você tira as coordenadas geográficas, você tira tudo que faz o CEFI, você tem que deixar ali no mínimo 20% de área de reserva legal, entendeu? É esse aí o CEFI que você vai fazer ali. Quando você faz o CEFI, que o técnico vai a campo, ele tira as coordenadas geográficas. Essas coordenadas geográficas vai para o sistema. Então, de onde estiver ali sua área, visualizada ali. Seja lá de onde for. Quando lançou no sistema, a sua área vai ver ali. Então, se você desmata e tudo mais, você tem que ter aquela preservação de área de APP, a vegetação nativa, rios, lagos, entre outras coisas. Aquela ali, ela vai ficar como reserva ali. Mais ou menos nessa linha aí. Olha, pessoal, como é interessante. E a gente percebe que para se fazer o CEFI, vem aí também uma preocupação, né, de preservar o meio ambiente, né, de preservar, porque quando ele fala de preservar, a gente sabe que tem propriedades que o pessoal desmata tudo, né, roça tudo, queima e aquela coisa. Então vem a preocupação do fazer o CEFI exatamente de ficar aquela área, né, protegida, né, podemos dizer assim.